E aí, negada, a batata do governo está literalmente assando com as queimadas na região norte e centro-oeste do Brasil. Pega fogo no Pará, Rondônia, onde já foi identificado mais de 3.600 focos, Mato Grosso do Sul, e com a gravidade desses prejuízos ambientais para o Brasil e para o planeta, autoridades internacionais e artistas famosos entram na luta contra as queimadas e exigem uma ação séria e consistente do governo brasileiro. Ei, Jota, eu não tô entendendo nada desse negócio de queimada não. É as matas queimando no Brasil, é um tal de presidente francês querendo chamar um tal de G7 e presidente Bolsonaro dizendo que não pode fazer nada porque a culpa não é dele, ele não é nem Nero. Pois bora entender aqui com o jumentinho. Ei, galera, e por favor não sejam egoístas não, vamos compartilhar esse vídeo pra fazer seus amigos entender também. Vamos chamar seus amigos, bora? Chama aí, negada! Pronto, tá todo mundo reunido aí, tem a pipoca, pois vamos começar. Vamos entender que diabos são as queimadas no norte do Brasil. Por que é que a Amazônia pega tanto fogo, homem? Primeiro, vamos entender como é que a Amazônia fabrica as suas chuvas. A principal fonte de umidade da floresta amazônica é o Oceano Atlântico. Os ventos que sopram na região do Equador, atenção alunos de Olavo de Carvalho. Olha, gente, se a Terra for plana, a gente não pode falar de Equador não. Mas se você acredita que a Terra ela é arredondada, então a gente pode, ó. No meio da Terra, essa região a gente chama de Equador. Então, os ventos aí do Equador, eles empurram a umidade produzida no oceano. É o quê? Deixa eu explicar também que diabo é umidade. Gente, na atmosfera existe água em forma de vapor. É mesmo, Jota? É. Faça um teste bem simples. Pegue um copo seco, limpo e coloque em cima da mesa. Depois pegue uma água bem geladinha e coloque dentro. Você vai ver que ao redor do copo, pelo lado de fora, vai se formar uma camadinha de água. Como foi que isso aconteceu? O copo é furado, é? Não. É porque todos os lugares existe água em forma de vapor na atmosfera. Uns com mais, outros com menos. E essa água em forma de vapor, quando bate na parede do copo, como ele está gelado, ela perde calor e volta para o estado líquido, provando assim que na atmosfera existe água em forma de vapor. Então, os ventos do Equador pegam a umidade, quer dizer, o vapor que se formou pelo aquecimento do Oceano Atlântico, pega toda essa umidade e leva em direção ao Brasil, principalmente em direção à região norte. Então, tem a água em forma de vapor que vem do Oceano Atlântico. 2. A própria floresta produz também a sua umidade, quando ela evapora a água que está dentro dela. Jota, as árvores têm água dentro dela? Tem sim, bichinho. As árvores têm tubos que são transportadores de seiva. A seiva bruta e a seiva elaborada. No meio nós temos água que ela tira da onde? Do solo. Ela tira a água do solo e fica retida nela. Quando o ambiente está muito quente, essa água vai para a pele da planta, da árvore, lá nas suas folhas, e essa água sai em forma de vapor. A floresta também é responsável pela umidade, pela água em forma de vapor na região norte. Então veja bem, com a água que vem em forma de vapor do Oceano Atlântico, misturando com a água que é produzida pelas próprias árvores, a própria floresta, mistura toda essa umidade, essa concentração fazem com que a água saia do seu estado de vapor e vá para sua forma líquida, caindo então as chuvas. Vocês aprenderam como é que caem as chuvas na região amazônica. Agora vamos ver como é que a floresta pega fogo. A derrubada de árvore é a principal causa de fogo na Amazônia. O lugar onde a floresta acaba, a gente chama de borda da floresta. E uma floresta que está sendo desmatada, a sua borda se torna mais seca, sendo mais propícia para pegar fogo. Cortar árvores de forma ilegal no meio da floresta também é um motivo para pegar fogo mais rápido, porque você abre clareiras, é muito mais fácil
fácil o sol entrar no meio da floresta. E o sol entrando vai aquecer, tornando aquele lugar mais seco, e assim fica mais fácil para pegar fogo. Então todos esses fatores, desmatamento, degradação da mata e aumento do efeito de borda, tudo isso deixa tudo pronto para que a floresta pegue fogo. E além disso tudo, deixar a floresta mais vulnerável interfere diretamente na chuva, porque se eu estou derrubando árvores, eu estou tirando aquele que faz com que a umidade do ar aumente. A gente não viu que as árvores fazem a umidade do ar aumentar? Então, tirando árvores, diminui a umidade, diminui a probabilidade de chuva. E o aquecimento global dá o empurrão final. Sim, gente, você aí que não acredita que a Terra está aquecendo, deixa eu dizer, a Terra já iria aquecer normalmente pela produção de gases dióxido de carbono e gases metano normalmente na natureza. Mas a indústria, os veículos e também a criação de gado aumentam muito mais a emissão desses gases para a atmosfera. E o que é que acontece? Esses gases, eles bloqueiam lá na atmosfera a saída do calor. Olha como funciona. O Sol manda calor, o calor entra na Terra, depois que o calor entra na Terra, ele tem que se dissipar, tem que sair. E quando ele vai sair, essa camada de gás não deixa ele sair. E aí a Terra fica uma estufa. E o aquecimento global também interfere diretamente nas chuvas da região norte. Porque com a umidade indo para a região norte, produzindo a chuva, essa chuva, em vez de descer para a região central ou para a região sul da própria Amazônia, ela faz é subir. Porque como o oceano vai estar quente, uma diferença de pressão faz com que essa massa de ar, em vez de descer para a região centro-oeste e sul, ela faz é subir o norte do Brasil. Então fica sem chuva na região do meio da Amazônia para baixo. Com a falta de chuva, seca e o sol entrando mais dentro da floresta, qualquer fagulha, qualquer foguinho que começar vai ser o suficiente para se espalhar pela floresta toda. Sim, Jota, o que é que isso tem a ver com o presidente? Vira e mexe tem incêndios nas florestas do mundo todo. No Brasil mesmo, em 2017, foi registrado o maior número de queimadas até aquele ano. Gente, 90% das queimadas é produzida pelo próprio homem. E não é só por causa de desmatar, não. Muitos querem queimar uma região para poder plantar ou criar gado. Só para você ter uma ideia, existe uma cidade no estado do Pará chamada Novo Progresso. A sua economia é concentrada na extração de madeira, no garimpo e na criação de gado. E eles querem simplesmente tirar uma data, o dia 10 de agosto, para tocar fogo em tudo, o qual eles estão chamando esse dia de Dia do Fogo. É o quê? Eu entendo que na situação dessa cidade, que cresceu com a economia apenas com extração de madeira, com garimpo, com plantação e com gado, eles realmente querem reivindicar, porque é a única forma de produção deles. Mas isso tem que ser feito de forma responsável e controlada pelo governo federal. Gente, quem controla e fiscaliza tudo que é com relação a desmatamento da Amazônia é o governo federal. E aí nós temos o IBAMA, a Polícia Federal, as ONGs, pessoal, que estava sendo sustentada com o dinheiro que vinha de fora, é muito importante nessa região, porque além dela ajudar a fiscalizar com pessoas, ela também ajuda na conscientização das pessoas que moram nessas regiões. E quando há queimadas como agora, eles também têm material para poder ajudar a conter o fogo. Mas aí aparece um presidente que diz que vai acabar com tudo isso daí. E chega dizendo que não tem aquecimento global, flexibilizando as leis para o desmatamento, tirando as multas, rejeitando financiamento de países desenvolvidos que ajudam na preservação, dizendo que os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial são mentirosos. Ora, gente, isso tudo é incentivo para empresários que ganham dinheiro com o desmatamento. Eles vão pensar assim: bora lá, negada, tá tudo liberado. Ora, gente, o presidente pode até não ter acendido o fogo que começou as queimadas, mas toda a sua ideologia atrai simpatizantes do fogo. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que controla o desmatamento da Amazônia, divulgou que em julho de 2019, o Brasil já tinha derrubado mais de 278% de floresta comparado com o ano anterior, com 2018. Quando Bolsonaro ficou sabendo disso, o que foi que ele fez?
ele foi tomar medidas contra isso? Não, ele chegou e disse que esses dados eram mentirosos e demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão. Então veja, com a soma de ideologia do capitalismo selvagem, irresponsabilidade e falta de bom senso para ser o líder de uma nação, o Brasil vem sendo ridicularizado internacionalmente e o pior, com o perigo de intervenção de países que estão preocupados com as loucuras que está sendo a administração do Brasil. Inicialmente, o presidente deixa bem claro que ele não tem nada a ver com essas queimadas e que não pode fazer nada para combatê-las. É época de queimada por lá. O pessoal pedindo aí para eu botar o exército para combater. Alguém sabe o tamanho da Amazônia? A distância dos pelotões de fronteira entre um pelotão de fronteira, 200 quilômetros, os mais pertos. Como é que você vai botar quantas pessoas para apagar fogo na Amazônia, meu Deus do céu? Agora é época de queimada. Aproveita do momento. Mas seu discurso mudou quando autoridades internacionais, como o presidente francês Emmanuel Macron, disse que ia convocar a cúpula do G7. G7 nada mais é do que um grupo de países com a sua economia mais avançada do mundo, que é composto aí pelo Canadá, pela Alemanha, pelos Estados Unidos, pela França, pela Itália, pelo Japão e pelo Reino Unido. Vai de novo Bolsonaro dizer que não tem nada a ver, que não pode fazer nada. Eles querem exigir do governo medidas emergenciais pelo risco de processar Bolsonaro por crime contra a humanidade, podendo também influenciar até na nossa economia, porque eles alegam que Bolsonaro mentiu com relação à preservação ambiental e eles podem cancelar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Aí, menino, agora o presidente murchou e tá dizendo que ama a Amazônia, que ela é um patrimônio do mundo e que vai fazer de tudo para conter os incêndios. É, meu filho, ser presidente não é fazer o que quer, não. Gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero ter ajudado. Então compartilhe e curta esse vídeo. E quero dizer também para os quase 58 milhões de pessoas que votaram nesse governo, eu acredito que a maioria que votou pensaram com o coração para uma mudança verdadeira e o melhor para o Brasil. Mas com menos de um ano, vocês perceberam que governar um país vai muito além do que Facebook e WhatsApp, porque o Brasil não é para amadores.